Bom, bem-vindo a todos, meninos e meninas. Vamos iniciar mais um eixo chamado Saúde Coletiva, que inicia hoje, dia 2 de abril, e vai até dia 16 de junho, todas as terças e quintas-feiras, ok? Então, hoje nós vamos iniciar a primeira aula falando sobre epidemiologia. Vocês já ouviram falar? Acho que sim, né? Porque a vivência que nós estamos tendo com o Covid-19 está constantemente falando sobre vigilância epidemiológica, epidemiologia, como fazer, o que fazer, dados estatísticos, né? E nós vamos também estar digerindo um pouquinho sobre isso. Mas hoje, para a gente começar a entender, né, nós vamos falar sobre saúde coletiva, sobre o que é epidemiologia, para começar também a entender e a esmiuçar todo esse caminho e saber o nosso papel como técnico de enfermagem, ok? Então vamos lá. Nesse primeiro folheto nós temos ali o que é uma saúde coletiva, certo? Então é uma área que, junto com a ciência biomédica e a ciência social, fazer estudos de como está a doença para poder planejar e organizar os serviços de saúde, certo? E para essa saúde coletiva funcionar, nós temos os sanitaristas, que são técnicos, né, bacharelados, pessoas que vão aplicar técnicas e conhecimentos para intervir nos problemas e situações relacionadas à saúde da população em geral ou de um certo grupo, com o objetivo de promover a melhoria da qualidade das pessoas, certo? Bom, diferença entre saúde pública e saúde coletiva. O texto está aí, né? A saúde coletiva, você vai abranger um espaço, um planejamento de uma região. Aqui, desculpa, eu queria ler direitinho para vocês aqui, né? Então, vamos lá, é melhor. Toda saúde pública é coletiva, mas nem toda saúde coletiva é saúde pública. Por quê? A saúde pública é mais ampla e a saúde coletiva você vai dispor recurso de Estado, um passo mais planejado de uma região, certo? Bom, aqui vai dizer esse título que a saúde pública vem crescendo muito no Brasil e que com isso veio consolidar o SUS. Não é, mas o SUS tem hora que não atende, o SUS tá encharcado. Vamos começar a mudar essa visão, vamos começar a olhar com outros olhos o SUS. Nos últimos anos, alguns dos principais desafios maiores do SUS foi desenvolver mecanismos para o seu aperfeiçoamento gerencial, ampliar a atuação da vigilância e, com isso, melhorar as ações de promoção e atenção à integridade à saúde de um modo mais efetivo, principalmente as pessoas mais carentes. Bom, para que a gente vem dizendo isso? Vocês estão vivenciando isso, né? O governo geral não está interferindo nas ações municipais nem governamentais. Por quê? A descentralização administrativa e financeira está indo em patamares menores. E com isso foi todo um crescimento, que depois a gente vai ver um pouquinho da história, que veio acontecendo para que cada município, sabendo a sua necessidade, agisse de uma forma de epidemiologia, de endemia, para cuidar melhor dos seus moradores, certo? Bom, aqui, né, é uma ilustração muito legal que mostra o atendimento em geral. O centro, as pessoas da epidemia, estudando e distribuindo todas as necessidades que nós possuímos dentro da nossa região.
Bom, então qual é a importância do SUS para a sociedade brasileira? Com a criação do SUS, houve o acesso universal do sistema público de saúde. Vocês talvez não vivenciaram, mas numa lei federal em 1988 foi fundamentado: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Olha o peso disso. Existe uma lei orgânica de 80/90, que foi em 1990, que ela surgiu e que está regendo o SUS até hoje. Regionalização, hierarquização, descentralização e resolutividade, onde acontece o que é a participação do cidadão no controle social e complementando com o setor privado. A gente não pode esquecer que principalmente a lei orgânica do SUS tem princípios doutrinários como universalidade, equidade e integralidade. Isso faz com que a gente seja protegido, seja coberto em todos os âmbitos da saúde. Aí existem frentes de trabalho. Então mostra a multidisciplinaridade, vários setores, várias situações. Pluridisciplinaridade, já todas essas famílias, considerem cada família já estando mais unidas, pensando no comum. Interdisciplinaridade, um entrando no conhecimento do outro para estudar, conhecer, cientificar, montar, criar cuidados. E a transdisciplinaridade. O que é isso? É todo mundo pensando num só. Deu para entender? Bom, então qual é a importância da epidemiologia para o SUS? Dados importantes, porque pelas políticas serem descentralizadas, a epidemia consegue captar todos os dados para combater os fatores de risco de maior efetividade, de maior problema e ter mais eficiência na resolução de problemas. Então, epidemiologia, né, um dos vários textos que a gente vai ver aqui, diz que epidemiologia vem do grego a palavra epi, sobre, demos, povo, e logos, estudo. Então, a ciência das epidemias propõe-se a estudar quantitativamente a distribuição dos fenômenos saúde/doença, seus fatores condicionantes e determinantes nas populações humanas. Olha como é profundo isso e como é abrangente, né? Então, nós temos a epidemiologia geral e a epidemiologia clínica. A geral estuda a saúde na coletividade, ou a doença, e a clínica individual. Quais são os princípios básicos? Prestem bem atenção. Os agravos não ocorrem ao acaso na população. A distribuição desigual dos agravos à saúde é produto da ação dos fatores que distribuem desigualmente na população. Olha que coisinha. Ai, professora, mas é chatinho entender isso. O que quer dizer? Que as situações não acontecem por acaso. Tudo tem uma explicação. Não é uma casualidade, como se pensava lá em meados dos séculos anteriores. Tem uma situação. Alguma situação determinou que a doença caminhasse para esta forma. Não é? Se a gente começar a pôr o que nós estamos vivendo com o Covid-19, não começou agora. Ele não nasceu agora. Ele já veio transformando, ele já veio mudando. E as medidas que nós não fomos tomando, nós fomos acarretando a situação que nós estamos agora. Deu para entender? Bom, aqui então tem um título, né, para a gente entender o que é agravo à saúde. Então, agravo à saúde são os danos à integridade física, mental, social dos indivíduos provocados por doenças ou circunstâncias nocivas,
como acidentes, intoxicações, abuso de drogas, lesões auto ou hetero infligidas. Ou eu fiz para mim ou alguém me encaminhou. Bom, outros termos, endêmicos ou epidêmicos, né? Então, o epidêmico deriva de epidêmio, também grego, que significa as enfermidades que visitam. E endêmico, as enfermidades que permanecem na comunidade. É como sazonal, né? Estamos entrando nas gripes, estamos entrando no inverno. Então, as gripes, as alergias, as meningites, a gente sabe que elas, sazonalmente, elas aparecem, não é? Resfriado, ela está em toda a época, certo? H1N1 não é resfriado, é gripe, né? Então, vamos começar a separar as diferenças, certo? População significa total de indivíduos de um mesmo país ou áreas consideradas conjuntamente, tá? Bom, aonde é que a epidemiologia atua? Desde 1980, como vigilância em saúde pública ou epidemiológica, análise da situação da saúde, identificação dos perfis e fatores de risco e avaliação epidemiológica dos serviços também, não é só, né, ir fazendo. Então, a medida, né, dessa frequência de doença, que vai objetivando para que resolvam os problemas, para que evitem a incidência e a prevalência dessa doença. Então, epidemiologia é a favor da vida. E a lei orgânica conceitua a vigilância epidemiológica como um conjunto de ações que proporcionam conhecimento e detecção de prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle. Vamos pensar novamente no que nós estamos passando agora, que é justamente isso que nós estamos vivendo, vivenciando, conhecendo, estudando, sabendo os números, sabendo os dados, sabendo como agir, sabendo não como agir, mas por quê? Porque são situações novas. Já as outras situações de doença, de comorbidades, nós já temos dados sólidos, estamos seguindo. Só que o que a gente tem que entender é que a gente não pode ficar só naquela situação. Tem que abranger os conhecimentos, tem que entender melhor até mesmo o próprio micro-organismo, como é que ele está agindo esse mês, como é que ele está agindo, como é que ele agiu antigamente, para poder saber melhor destruí-lo ou equilibrá-lo, para que a gente possa ter uma vida boa, uma vida, né, ou saudável, sem ele fazer mal para a gente. Como não podia faltar, importância da epidemiologia para a enfermagem. Então, no que ela contribui? Tá lá, ó. Adequa recursos e serviços para atender às necessidades de saúde e seus determinantes, realiza comunicação objetiva entre profissionais da administração e os da saúde e capacita a enfermagem para suas ações nas atividades junto à vigilância. O que está acontecendo com a enfermagem? Vamos pensar? Estamos sem apoio? Estamos sem equipamentos? Estamos sem materiais? Não, está todo mundo em volta, sabendo que quem está lá no front somos nós da enfermagem e quem precisa de material, de apoio, de recurso, de equipamento novo, de até mesmo tecnologia nova, somos nós. Então, fazendo todos os recursos para nos ajudar, né? Por quê? Porque entendem que nós prestamos assistência à saúde e que agora o que está precisando é cuidar da saúde. E é o que estamos fazendo. Bom, como é a saúde pública no Brasil? Dias atuais, está dizendo superlotação, ausência de médicos e enfermeiros, falta de estrutura física, pacientes dispersos nos corredores, pronto-socorro, demora no atendimento, falta de medicamento e outros problemas.
Mas será que é assim mesmo? Será que está em todo lugar é assim? Será que o Brasil não está dando atenção? Vamos dar uma pensadinha, vamos buscar o que ele está fazendo agora, o que o SUS está fazendo agora. Vacinação em massa, orientação, atendimento. Os pacientes que estão internados, a maioria é SUS, né? Então, a gente tem que dar uma repensada no programa SUS, na sua cartilha de universalidade, de equidade, que está acontecendo. Que talvez é a própria demanda dos hospitais que não estão preparados. E não estamos, nós estamos vendo que o mundo não está preparado para uma revolução microbiológica dessa, né? Ah, mas poderia ter sido antes. Nós nunca passamos por isso. Estamos sempre tentando adequar, resolver. Nós moramos aqui, né? Perto da BR. Então, o que o nosso hospital estavam voltados? Sempre para acidentes, pacientes politraumatizados. Então, nós tínhamos estrutura voltado para politrauma. Agora, nós vamos ter que nos preparar para situações de coronavírus, de infecções respiratórias. Então, a gente também tem que ir mudando de acordo com a necessidade. E aonde que vai entrar a epidemia? Nos números, nas estatísticas, no estudo das situações, dos itens que determinam essa situação que a gente está aqui, que é o que a gente está aprendendo hoje, tá? Então, está dizendo que a vigilância epidemiológica, que é um conjunto de ações que proporciona conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva. E que qualidade de vida é percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto cultural e de valores em que ele vive em relação às suas expectativas, padrões ou preocupações. Olha como abrange a qualidade de vida, né? Às vezes a gente acha que, eu quero viver bem, mas nós sabemos o que nós queremos viver bem, nós sabemos o que é qualidade de vida mesmo. Vamos começar a pensar? Então, quais são os objetivos da epidemiologia? Descrever a distribuição e a magnitude dos problemas da saúde da população humana, proporcionar dados presenciais para o planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, controle e tratamento das doenças, bem como para estabelecer prioridades, identificar fatores etiológicos na gênese das enfermidades, descobrir onde é que está se formando essas doenças, que é o que nós estamos acompanhando agora. Bom, aqui nós temos um exemplo, depois eu gostaria que vocês lessem, e a respostinha para a gente conseguir entender melhor. E aí agora a gente vai falar um pouquinho da história, para a gente entender como é que a epidemiologia se caminhou. Então lá no século V a.C., Hipócrates, né? Ele construiu uma obra que falava de ares, águas e lugares. Então, desde isso ele já falava, ele ressaltava a importância dos fatores ambientais na formação das doenças. Observação das águas, da frequência das enfermidades segundo as estações de anos. Então, qual a estação que estava ligada com mais chuva, com menos chuva, provocava mais doenças do trato respiratório, do digestório. Olha como, né, as pessoas voltadas para a saúde, para cuidar das pessoas, conseguem já delimitar esse caminho. E ali fala também que ele começou a associar a doença com as estações. Então aqui, ó, o que vai dizer? Que ele considerava que para se fazer uma correta investigação de doenças era necessário conhecer peculiaridades de cada lugar, a regularidade das doenças no contexto populacional. Depois, vejam bem, nós estamos falando lá no século V, aqui nós já viemos para 1662, onde João Grant
falou sobre, ele observou que a morte era visualizada assim, morreu porque tinha que morrer, porque ficou doente. Mas ninguém ia à busca o que é que causou a doença para levá-lo à morte. Já em 1839, 200 anos depois, William Farr relata a elevada mortalidade das doenças pulmonares. Então, a gente já começa a agrupar os óbitos pelas doenças que estavam causando, o que poderia evitar essas mortes. Lógico que, né, tem um período de morte, mas de passar esse tempo, aproveitar um pouco mais a vida, não é? E aí que eles começaram a fazer o registro de mortalidade e morbidade. Isso lá na Inglaterra e no país de Gales. Em 1838, Gary, quando começa a ver a medicina social, os médicos se preocupando com as pessoas diretamente, não só para resolver amputações, enfermidades já instaladas. Olha como começa a aflorar a vontade de cuidar mesmo das pessoas pelo amor, pelo sofrimento. 1850 começa então a haver o sistema de sociedade da epidemiologia em Londres. Na metade do século XX, então, vem todo explicando a importância, o desenvolvimento que foram pontuando para começar a entender as mudanças do padrão de mortalidade. E hoje a gente estuda morbimortalidade. E hoje o que a gente está vivenciando na epidemiologia moderna? Desenvolvimento e delineamento de técnicas de coleta de análise de dados, primeiro, haver os ensaios clínicos, olha lá, a poliomielite nos anos 50, ela foi erradicada através da vacina, né? A evolução da informática, hoje precisamos mandar um recado, uma orientação, coloca no celular, né? O que acontece? Esparrama rapidamente, todo mundo fica sabendo. Antes, por não ter a informática, não ter esse recurso, demorava-se para estudar, até mesmo para saber como agir, né? Então, isso impedia que não houvesse dizimações, impedia que não houvesse troca de conhecimento, não houvesse apuração do conhecimento, porque o que você faz? Você vai agregando, né? Essas fontes maiores vão agregando e vão padronizando e passa para a população, para o grande grupo, que fica mais fácil da gente seguir e cuidar. E atualmente nós temos a epidemiologia clínica, lembra que estuda a pessoa baseada em evidências, e a social, que vai estudar não só a situação populacional, como também do meio em que ele é inserido, tá? Então, vamos reforçar que na epidemiologia moderna nós temos o sistema de informação a nosso favor para gerar os fatores que determinaram a doença, que, né, fizeram a genesia da formação da doença, para como resolver, para como evitar, como quebrar a cadeia do desenvolvimento dela, e entrando agora a epidemiologia nutricional. Por quê? Porque a gente sabe que o comer corretamente nos mantém equilibrados, não é? Nos mantém com a imunidade equilibrada, para que não fiquemos doentes, para não dar chance para o hospedeiro, né? Para ele vir e aproveitar enquanto nós estamos com a imunidade baixa, desenvolver no nosso organismo, certo? Bom, um novo conceito de epidemiologia é uma ciência, tem indicadores, promove promoção da saúde, processo de saúde e doença na coletividade, distribuição, tem ação coletiva, erradicação de doenças, controle de doenças,
fatores determinantes, planejamento, administração, avaliação, medidas específicas de prevenção. Olha quantos itens tem dentro dessa palavra agora. E antes a gente tinha só o quê? Que era o conceito de estudo das doenças da população. E aí, então, agora vem um formato, né, mais coerente, não só aquelas palavras que se juntamos ali no anterior. Visão dialética que se posiciona contra a fatalidade do natural e do tropical. Dá-se ênfase ao estudo da estrutura socioeconômica a fim de explicar o processo saúde e adoecimento de maneira histórica mais abrangente. Epidemiologia como instrumento de transformação social. Pesado isso, né? E ao mesmo tempo legal. Então, tanto a epidemiologia clínica como a epidemiologia geral permanecem juntas e complementares. A clínica se preocupando com o indivíduo doente e a epidemiológica cuidando no coletivo. Aqui tem uma tabela muito boa, que é diferente, que mostra a diferença no diagnóstico clínico do epidemiológico. Só vamos pegar um item ali. Qual é o plano de ação no diagnóstico clínico? Nós vamos fazer o tratamento com o paciente e a reabilitação. Indo para o epidemiológico, programas de saúde prioritários. A criança está com sarampo. Nós vamos cuidar da criança que está com sarampo, mas imediatamente nós vamos o quê? Ativar os programas de saúde de quarentena para sarampo, vacina, isolamento, orientação para o pequeno grupo que está afetado, né, os concomitantes, e avisar a população, né, no geral, para se proteger, para evitar, né? Deu para entender a diferença? Que bom. Bom, aqui umas perguntinhas lá daquela senhora, daquele case que nós falamos lá na frente, que eu gostaria que não é para vocês responderem, é para vocês pensarem, né? Porque se a gente jogasse lá atrás, vocês não iam ter uma profundidade de pensamento. E aqui nós vamos dar uma pensadinha. Não é para me responder, tá? É só para vocês tentarem entender. Aqui nesses 4 folhetos vai estar dizendo quais as utilidades mais citadas da epidemiologia. Então, gostaria que vocês lessem e fossem entendendo, colocando, como é que ele faz? Como é que vai agindo? Como é que vai formando? Tá? São 4. Isso. Opa, certo. E fortalecendo mais um pouquinho, né, dizendo que a epidemiologia tem como premissa básica o entendimento dos eventos relacionados à saúde e é por meio dela que é possível conhecer a situação da saúde. Como está agora? O povo está doente? O povo não está doente? O povo está preparado? O povo não está preparado? E o objetivo final da epidemiologia é produzir conhecimento e tecnologia capazes de promover a saúde individual através de medidas de alcance coletivo. Não é? Não é abrangente? Não é legal isso? Tanto que mostra aqui que os bons resultados da imunização do Brasil desde 1973 vem erradicando, diminuindo várias doenças que provocavam muitas mortes. E hoje não mais. Então, isso é um fator positivo, tá? Como algumas doenças. Doenças parasitárias, tuberculose, dengue, AIDS, malária, varíola, ebola, zika, chikungunya, varicela, gripe suína, né, que é a influenza H1N1 e poliomielite, não é? A gente ouve falar, mas muito pouco. Isso, às vezes, tem umas que a gente nem, tipo a varíola, né? Eles dizem que está extinta. Bom, falamos em doença, falamos em cuidar de doença, falamos em cuidar de doente, falamos em fatores determinantes, mas em 1948, o que é que a Organização Mundial de Saúde
chamava de doença? Tá lá. É um estágio de bem-estar físico, mental e social e não só a ausência de doenças ou enfermidades. Vamos pensar? Bom, aqui vai dizer que definir saúde continua muito difícil, né? É o binômio saúde e doença. Então, vamos dar uma pensadinha. Então, agora, atualmente, o que eles dizem? Que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não somente ausência de afecções ou enfermidades. Quer dizer, continua com a mesma essência, né? Com o mesmo cuidado. Então, quais são as ações integradas que a gente vai visualizar na saúde? Proteção, evitar vulnerabilidade. Prevenção, evitar exposição aos agentes ou às doenças. Promoção, evitar ou ter os determinantes, conhecer os determinantes e evitar que eles tenham força de agir contra nós. Recuperação, tratar a doença. E reabilitação, tratar as complicações ou os agravos que se desenvolveram durante a doença. Bom, frente a isso, qual a diferença entre saúde e doença? Tá aqui, certo? E para a gente terminar a nossa ideia, gostaria que depois vocês relessem após a aula, que a gente vai acabar aqui, em grupos de 4 ou 5 pessoas, responderem essas perguntas e deixarem lá no clipe para a gente corrigir e avaliar e depois discutir. Como você define a saúde? Como você classificaria, a sua saúde? Gostaria que você perguntasse para alguém ali como que a pessoa se considera em nível de saúde e que parâmetros foram utilizados você e pela pessoa para você dar essa classificação. Será que você pode usar os mesmos parâmetros para mensurar a saúde das pessoas da sua comunidade, das pessoas que você convive? E com esses dados que você tem, você vai conseguir fazer um estudo epidemiológico? Certo? E para terminar, essa frase que eu achei muito interessante e eu gostaria de terminar com ela. Sem dúvida, o trabalho que desenvolve os profissionais de saúde na estratégia de saúde da família está estreitamente relacionado com os objetivos da epidemiologia. Não é? Professora, mas nós não falamos da estratégia da família, mas nós vamos falar, tá? Mas, está relacionado com a epidemiologia, está relacionado com o cuidado, com a preocupação em manter a nossa população com saúde. Certo, meninos? Obrigada e até a próxima. Agora eu vou desligar.